E aí, meu irmão, minha irmã, como é que você tá? Tudo bem? Tá feliz com Jesus? Tá triste? Deus me trouxe aqui para vos trazer uma palavra revelada. A palavra de Deus. Deus, ele te conhece. Ele sabe muito bem o que você está passando neste momento. Coisas que são particulares, que você não conta para ninguém. O Espírito Santo, ele quem conhece o profundo e o escondido. O consolador dos aflitos. Fala com ele agora. Você não precisa falar nada para ninguém. Você não precisa explicar nada para ninguém. Talvez você que tem andado tão cabisbaixo pelos cantos e tem coisas tão íntimas que você não quer nem se abrir. Tome cuidado com quem você anda se abrindo por aí. Porque às vezes nós contamos para as pessoas coisas que são particulares e quando nós vemos, está lá o nosso nome estampado na primeira página da fofoca. Deus, ele te respeita, ele te compreende e ele te ama. E ele nunca vai te constranger de forma alguma. Pode confiar. Você que pensa que para ter comunhão com Deus, talvez você ache que precisa ser um super crente ou um super religioso. Não, meu irmão, ninguém é perfeito. Se entrega ao Senhor, deixa Deus trabalhar na tua vida, porque a santificação, o resto é com Ele. Ele sabe o que você precisa, e a nossa justiça para Deus de nada vale. E talvez algumas coisas que eu vou te falar aqui agora, ou coisas que eu falo, para muitos parece loucura. Mas saiba que o evangelho para muitos é loucura mesmo. O homem natural não entende o trabalhar de Deus. As pessoas são acostumadas a descartar as outras. Depois de descartar, eles te rotulam. E então, após te descartar, te rotular, aí lançam uma sentença. Acham que são os juízes perfeitos, que têm o privilégio ou têm a autoridade de sair julgando todo mundo e condenando todo mundo. Mas Jesus, o juiz dos juízes e o advogado dos advogados, ele não te condena. Ele te recebe e para chegar na presença dele é preciso ter fé e um coração quebrantado. O trabalhar é de Deus, ele vai trabalhar na tua vida, ele vai mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. A partir do momento que você permite que o Espírito Santo de Deus faça as mudanças necessárias em sua vida para que você seja santificado a cada dia mais e seja transformado para a glória de Deus. Então, meu irmão, para estar na presença de Deus, não é preciso ser um super mega religioso ou um super santo. Nós somos seres humanos e para ser perfeito tem que ser anjo, querubim, e nós não somos. O ser humano, ele é imperfeito mesmo. E o teu Deus, o nosso Deus, ele conhece as nossas limitações, conhece as nossas imperfeições e ele nos recebe, ele não nos rejeita. O homem tem esse costume de rotular pessoas, descartar pessoas, julgar e lançar sentença. Mas eu vejo Deus neste momento revogando sentenças, decretos de morte, de separação, de destruição. E você não precisa aceitar decretos de maldição, não. Porque quando um decreto e uma maldição contra a sua vida é lançada através de maldições proferidas e você acata, recebe, e você então aceita, aquilo acontece. Tem gente que é fraco. Tem gente que uma perninha de grilo derruba ele. E aí, você é desses? Deus não te chamou para ser um fraco derrotado, não. Deus te chamou para ser forte. Nada vai te destruir, nada vai te abalar, né? Se Deus estiver contigo.
O inimigo, ele tenta mesmo destruir a sua vida, ele vai usar pessoas, ele vai tentar atingir o teu emocional, o teu psicológico, ferir o teu coração. E ele vai usar pessoas próximas, pessoas que têm o poder de falar coisas que te magoam. Porque gente que você não considera, gente que você não conhece direito, pode falar o que quiser que não te atinge. Mas quando é alguém que tem o poder de atingir o seu psicológico, então você se fere. Tem coisas que nós não contamos para ninguém. Mas o Espírito Santo, o Consolador dos aflitos, conhece o profundo e o escondido e tem resposta para a tua vida nesta hora. Ele é fiel, sabe quem você é, conhece as suas limitações, conhece as suas fraquezas e Ele não te rejeita. O Senhor Jesus está de braços abertos para receber a tua vida. Chega na presença dEle agora. Deixa Deus trabalhar, mas você tem que aceitar, você precisa perdoar o seu semelhante, você precisa se perdoar, aceitar o mover de Deus, aceitar o trabalhar de Deus, e Ele vai fazer, e Ele quer fazer. Ó, tá aqui, ó, na mente. As maiores batalhas que nós enfrentamos está dentro da nossa mente. São batalhas emocionais, psicológicas, batalhas mental. A luta é meramente espiritual, e em batalhas espirituais, nós lutamos e enfrentamos com armas espirituais. São essas: o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho. Deus tem vitória para a tua vida. O que Ele tem para entregar para você, ninguém toma. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abriu para você é tua e ninguém fecha a porta que Deus abriu. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 5. Ó, capítulo 5, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. E foi ele, e com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. Jesus e uma grande multidão que o seguia. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. A filha de Jairo estava moribunda, isto é, à beira da morte. E a situação era gravíssima. Havia uma certa urgência. Jesus precisaria chegar rápido à casa de Jairo. Jesus a caminho da casa de Jairo, e com ele estava uma grande multidão que o comprimia, que o apertava. Jairo, um dos principais da sinagoga. Ele era uma autoridade religiosa. Jairo era uma pessoa de renome. Jairo era uma pessoa que estava em evidência. E ele, no meio daquela multidão ao qual Jesus estava seguindo a casa de Jairo, aquela multidão era uma multidão composta por fariseus e escribas, judeus, pessoas religiosas. Por quê? Porque Jairo era um dos principais da sinagoga. E ali, aquela multidão era uma multidão diferente. Observe que os fariseus tinham o costume de rivalizar Jesus. Muitas vezes eles confrontavam Jesus, mas Jairo, quando viu que a sua filha estava à beira da morte, ele se humilhou. O ser humano sabe muito bem quando o sapato aperta, quando ele está precisando. E em situações envolvendo vida ou morte, a pessoa não olha para o seu status, não olha para a sua condição social. Ele simplesmente se humilha. E Jairo se prostrou aos pés de Jesus naquele momento. E aquela multidão era uma multidão composta de religiosos. Onde Jesus passava, as multidões o seguiam. Onde Jesus passava, o cego via, o surdo ouvia, o leproso era limpo, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Então haviam brados de júbilo, havia glória a Deus, havia um barulho diferente, era a multidão do milagre. Mas ali estava a multidão dos fariseus. E
Mas naquele momento, observe que milagres também estavam acontecendo, porque todos estavam quebrantados. Jairo se humilhou, apesar de ser fariseu, apesar de ser religioso, apesar de ser judeu e apesar de ser um dos principais, uma liderança entre os judeus, um dos principais da sinagoga. Não importa qual a sua característica financeira, a sua posição social ou o cargo que você ocupa, para que milagres aconteçam, você precisa se humilhar. E Jairo se humilhou. E Jesus estava ali a caminho da casa de Jairo, com pressa. Havia urgência para que ele chegasse na casa de Jairo. Porém, naquele momento, uma mulher que já havia 12 anos sofria e padecia de um fluxo de sangue, veio por trás e tocou na orla do vestido do Senhor Jesus. Aquela mulher era uma pessoa que precisava muito de uma cura. Uma mulher solitária. Uma pessoa que a sua vida não era uma vida boa. Era uma pessoa sofrida. Era uma pessoa que era mulher. Num tempo em que mulheres eram reprimidas. Mulheres não tinham as mesmas oportunidades que os homens. Aquela mulher era uma mulher empobrecida, porque tudo que ela possuía, ela havia gastado com os médicos, e sempre indo de mal a pior. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher solitária, porque ninguém poderia tocar nela, porque se tocasse era considerada imundo também. A mulher do fluxo de sangue era considerada imunda segundo a lei. Não poderia conviver ou estar no convívio da sociedade. Ela não poderia participar de reuniões religiosas. Ela deveria estar separada, fora da cidade. Então, ela tinha alguns agravantes. Era mulher numa sociedade machista. Era uma mulher pobre e uma mulher solitária. E uma mulher separada de atividades religiosas. Ela não tinha ninguém por ela. E aquela multidão que ali estava era uma multidão composta de pessoas religiosas. Uma pessoa considerada imunda jamais poderia adentrar por aquele ambiente ou jamais poderia estar ali. Se ela fosse pega, com certeza seria penalizada. Aquela mulher tinha uma sentença de separação. Aquela mulher tinha uma sentença de morte. Estava condenada a morrer naquela situação. Olha, você que tem sentença, você que tem decretos, lançaram palavras de maldição contra a tua vida e disseram que você nunca vai sair dessa situação. Você que falaram que o pai não prestava, a mãe não prestava e você não vai prestar também. O avô não prestava, o pai não prestava, a mãe não prestava e você não vai ter sucesso. Falaram isso para você. E aquela mulher estava condenada. Ela tinha uma sentença de morte, de destruição, de separação. Porém, ela agiu diferente. Apesar de ter uma sentença de morte. Porque ela já tinha gastado tudo que tinha. E há 12 anos vinha padecendo. Ela tinha uma condenação, uma sentença. E jamais poderia estar ali naquele lugar. Jesus, um homem santo, no meio dos religiosos. Os fariseus eram muito zelosos. E fariseus não tocavam em coisas impuras. Se eles descobrissem aquela mulher ali, ela seria penalizada. Então ela não aceitou a sentença. E no ato de fé, no ato profético, ela creu que tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, seria curada. Sabe o que ela fez? Ela veio por detrás. Ela veio escondida no meio dos fariseus.
Todos estavam tocando nela, mas ninguém sabia porque ela estava escondida ali. E quando ela toca na orla do vestido de Jesus, instantaneamente ela é curada. O mundo pode te dar decretos. O mundo pode te dar ou lançar sentenças contra a tua vida. E falar que você nunca vai conseguir. E falar que você está destinado a morrer no sofrimento, na tristeza, na frustração, nunca vai ser ninguém na vida, é pobre mesmo, não vai conseguir nada na vida. Mas se você tocar na orla do vestido de Jesus, são as armas da fé, é espiritual. Se você tocar na orla do vestido de Jesus, a tua vida será mudada. Jesus revogando sentenças e decretos nesta hora na vida de pessoas que acreditam e que não aceitam as sentenças de destruição. É só para quem acredita, é só para quem dá crédito à palavra de Deus, é só para quem confia, aleluia. E ela estava ali com a sua sentença e o seu decreto sendo revogado naquela hora. Ela tocou em Jesus, e quando ela toca, instantaneamente fica curada. Jesus começa então a perguntar: quem é que me tocou? Pois alguém tocava de uma forma diferente em Jesus. Quando os discípulos disseram: mas mestre, a multidão te oprime, todos estão tocando no Senhor. Mas alguém havia tocado em Jesus, e dele havia saído virtude, e esta pessoa era uma pessoa diferente das demais que estavam ali. Aquela multidão era composta de pessoas religiosas, mas aquela mulher, além de ser mulher, no meio de uma sociedade machista, ela era mulher empobrecida, solitária, considerada imunda, separada dos religiosos, mas foi ela quem recebeu a cura e instantaneamente foi curada. Ela tocou em Jesus. Jesus começa a lhe perguntar aos discípulos: quem me tocou? Aleluia. Toque em Jesus de forma diferente. E quando ela percebeu que havia sido curada, a sua vida mudou totalmente. Recebeu a vitória. Aleluia. Deus sabe muito bem o que você precisa antes mesmo que você o peça. O versículo 33. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Ela estava temendo. E além de estar com medo, ela tremia de medo. Mas ela percebeu, quando Jesus começou a perguntar quem me tocou, ela percebeu e ela foi lá e falou toda a verdade. Ela que não poderia estar ali, agora ela está curada. Agora ela poderia estar naquele lugar, porque havia recebido o milagre, a cura e a libertação. Jesus então diz para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. Deus falando para pessoas que se posicionam, pessoas que não aceitam a sua condição de destruição. Você precisa tomar uma atitude e fazer como fez a mulher do fluxo de sangue. Ela não aceitou a sentença e ela teve fé. Perdeu tudo que tinha, mas além de ter perdido tudo, ela não perdeu a sua fé. E a sua fé a levou a um posicionamento. Posicionamento esse que garantiu a cura, o milagre e a libertação. A vida da mulher do fluxo de sangue, que agora poderia voltar para sua casa, poderia estar no convívio social, porque Jesus havia mudado a história dela. E Ele quer mudar a tua história também.
Se você crê, recebe em nome do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago, de Rondônia, Brasil. Deus te abençoe, glória a Deus. Amém.